Após esse capítulo, a verdade inimaginável foi revelada para o mundo inteiro. A partir disto, será o fim de Endeavor Haruwardo. Domo domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo sobre o capítulo de número 290, o mais recente de Boku no Hero Academia. Eu acho que foi um capítulo esperado, era um capítulo que todos já acreditavam que iria acontecer em algum momento, e foi uma forma muito arrepiante, surpreendente, bem orquestrada que o autor soube fazer. Kohei Sensei omedetou gozaimasu, porque ele soube conduzir a questão, ele soube preparar o território. Afinal, o Dabin poderia revelar apenas para quem estava ali presente, mas não. Ele fez um vídeo de 2 a 3 dias mostrando todo o corpo, mostrando os motivos porque aparentemente ele havia se tornado um vilão e mostrando toda a tragédia familiar que fez seguir esse caminho. É interessante porque tem alguns pontos que ele utilizou-se do fator de eu sou a vítima, para fazer com que o Endeavor pegasse uma imagem mais pesada que ele já iria pegar, para que assim o sistema de heróis ruísse ou começasse. Afinal, se o herói que está no lugar do símbolo da paz teve uma tragédia familiar, causou traumas, fez com que uma criança inocente virasse um vilão, um dos principais líderes da Liga dos Vilões, quem dirá, digamos, o que pode acontecer com os outros heróis, não é mesmo? Então eu acho que foi muito bem feita, porque foi uma verdade que a gente já sabia que iria acontecer em algum momento, a gente acreditava muito no ponto que o Toya era o Dabin era o Toya, e a forma como o autor fez foi muito sensacional. Eu acho que é uma das cenas que a gente mais está esperando para ser adaptada em anime, porque a 6ª temporada promete com essa verdade chocante. Eu quero que você pense, o Dabin fez com que a imagem do Endeavor, que ele construiu por anos, fosse para a lama, e ele bem que fez. O Endeavor atual dá pena? Em modos, eu posso dizer que eu não sinto pena, porque eu não consigo perdoar os erros do Endeavor do passado. Aquilo nunca vai ser esquecido. Aqueles traumas que todos sofreram. Aquilo é motivo do porquê a gente ainda tem um ressentimento com o Endeavor, mas a gente torcia para o Endeavor atual, para que ele melhorasse e fosse um herói em ambos os sentidos. E ocorre que, como foi mostrado, os erros do passado sempre podem assombrar e acabar com você. Então, eu acho que foi interessante a forma como foi feita, porque o Endeavor, eu acho que ele não vai sobreviver porque ele já tá com o pulmão perfurado. E acontece que quanto o Dabin, por mais que esteja ferido, com o corpo frágil, ele vai superar os limites para acabar com o Number One. Então, eu acho que mesmo que o Endeavor conseguisse sobreviver, ele já ia ter uma licença de herói caçada, se é que você me entende. Embora eles nem podem tirar uma licença caso o Endeavor sobreviva, porque eles vão estar com uma falta de heróis, afinal, Mirko, Aizawa, Hawks, mas acontece que ninguém vai querer ter contato com o Endeavor por conta de tudo que foi revelado. Então eu acho que vai ser muito interessante, porque caso o Endeavor sobreviva, acabou a carreira de herói dele. Caso o Endeavor lute contra o Dabi, provavelmente ele pode ser morto, devido a toda a exaustão da batalha. Então fica aí o mistério. Querendo ou não, a carreira dele, o destino dele já tá gerando para uma tragédia. O que será que o autor vai fazer? Qual opção ele vai fazer? Uma morte heróica? Uma morte protegendo para que causasse uma fuga? Ou acontece que ele vai sobreviver e vai ter uma vida trágica a partir de agora com as pessoas o discriminando pelos erros que ele cometeu no passado? Então, sério, foi muito bem feito, eu acho que foi o ponto alto do capítulo. É o ponto que eu já soube do vazamento desde quarta, quinta-feira, e acontece que eu tava esperando por ler o capítulo, eu estava pegando algumas imagens, alguns leaks que tava ainda, digamos que em Nihongo, as falas. Não tinha 100% de certeza, mas dava a entender que era realmente um leak verdadeiro. E acontece que eu li e tinha que falar sobre esse capítulo, porque ele foi muito esperado. Era um capítulo que o autor surpreendeu na forma como ele escreveu, conduziu, e acontece que foi perfeito tudo. E a partir de agora, eu vou falar parte por parte de como foi o capítulo e o que eu acredito que deve ser ressaltado e mostrado. Porque que se uma revelação esperada como foi essa nos surpreendeu pela forma apresentada, de Dabin apresentando os fatos para o mundo inteiro, o autor nos deixou perplexo. O que podemos esperar agora do futuro? Afinal, este capítulo nos mostra muito da revelação, dos sentimentos de Dabin e da perplexidade de quem estava ouvindo ao redor no campo de batalha. Então, com isso, deve ser abordado, exaltado e mostrado alguns pontos do que eu acho sobre o capítulo mais recente de Boku no Hero Academia, que deveria ficar conhecido como a revelação de Dabin. O que será do futuro dos heróis agora com a verdade dita sobre Endeavor?
Acredito que indo para uma impressão geral, para gerar uma próxima conclusão, porque eu quero deixar esse vídeo o mais rápido possível, não quero que fique tão extenso. Então vamos para 2 pontos que eu já venho conversando. Dabin e Endeavor, começando pelo atual number one, que possivelmente vai virar o ex-number one, após a verdade ser dita, porque não tem como, por mais que ele tenha sido um grande herói, é um fato. Os traumas do passado, a linhagem do Dabin, faz com que ele perca um pouco de moral, ainda mais pelos erros do seu passado. Então, eu acho interessante porque o Endeavor é um ótimo personagem em construção que o autor tá fazendo. E eu não desejo a morte dele porque eu quero ver a intenção de como ele vai agir caso ele veja a face da sociedade que ele tanto protegeu. Como nós vimos, a sociedade que os heróis protegem é uma sociedade falsa, suja, ruim, problemática, que não salva nenhuma criança. Senão o Shigaraki não tinha virado o que ele virou, não é mesmo? Então, a partir desse momento, eu acho que vai ser interessante a forma como o Endeavor vai agir. Porque ele vai perder o título de number one, ele pode ter ficado com ferimentos graves, o Hawks, que era alguém que se inspirava nele, vai ter talvez uma revolta. Então, eu fico muito curioso pela forma como vai ser feita em torno desse personagem. Mas, para todo caso, eu acho que a gente ainda tem que torcer por ele. Porque os erros do passado não podem ser esquecidos, não pode passar impune, tem que ser cobrados, ele tem que pagar. Mas não gerando uma morte, não gerando em uma discriminação, e sim, digamos que nele reconhecendo e tentando ser o melhor. Ele tem que ver uma face de revolta das pessoas que ele tanto protegeu, por conta de que é esse o sistema de heróis que o autor fez, montou. E com isso vai ser interessante a forma como ele vai agir, porque como ele vai ser um herói, sendo que a verdade foi revelada sobre a sua família, a tragédia foi revelada, uma imagem construída durante anos, porém que escondia fatos sujos que o não deixariam ser um herói se tivessem sido reveladas antes. Esse é o grande ponto. Eu quero ver como o Endeavor vai agir. Ele não pode ser morto. Eu quero ver que ele continue sendo um dos grandes heróis e que ele pague pelos seus pecados, mas que ele mostre uma redenção. Digamos que erros são feitos, nunca serão perdoados e apagados muitas vezes, mas ainda assim há uma esperança da pessoa mudar como ele mudou e ser perdoada por pessoas de fora, como, por exemplo, as pessoas que ele tanto protegeu. Então, eu tô muito curioso, o plot desse personagem promete, ele já é um personagem que vem apresentando uma grande construção. Eu odiava o Endeavor do passado, para o Endeavor atual eu torço. Eu acho que a reação daquele garotinho de olhos arregalados foi enorme, então já demonstra uma face da sociedade para o Endeavor, então vai ser muito bom isso. Para todo caso, devemos lembrar, ele pode ter sido um péssimo pai, mas ele está melhorando e a própria mãe do Todoroki reconhece pontos fortes dele. Então é muito importante saber como o futuro pode se desenrolar em torno do Endeavor. O que será que sua família possa fazer caso ele fique vivo? Acredito que a partir desse momento, vamos para outro ponto aqui do vídeo, em torno de Toya Todoroki, nosso querido Dabin, que não deve ser tratado como uma vítima. Eu diria que esse ponto é um ponto bem interessante e alvo de críticas de várias opiniões. Eu até quero saber o posicionamento de vocês após ouvir o que eu vou dizer. Por conta de que eu acho que o Dabin, ele não merece, digamos, ser a vítima, ele não merece dó. Quem merecia era o Toya Todoroki, não o Dabin. O Dabin matou mais de 30 pessoas inocentes, ele ainda cultiva um sentimento de ódio e inveja ao ponto que ele iria matar seu irmão Shoto Todoroki se o Endeavor não tivesse virado o number one, apenas pela negligência que ele acabou sofrendo como criança, e isso faria com que o Endeavor ficasse com um sentimento de raiva, frustração após ver o Todoroki ser possivelmente derrotado e morto pelo Dabin, porém ele não pensou no irmão dele, e acontece que quando ele mudou o ending na casa Todoroki, é interessante porque ele nem se preocupou com o irmão que tanto o ajudou quando era pequeno, o Natsu, que foi pego. Não importa se talvez ele soubesse os horários, poderia acontecer um imprevisto. Então ele não merece ser digno de pena. Por mais que ele seja uma figura da negligência, do ódio transformado, eu não consigo sentir o dó para colocar ele como vítima. Quem eu sentia dó como vítima era o Toya Todoroki. O Dabin não. O Dabin é um vilão e merece pagar também pelos crimes que cometeu. Eu consigo compreender seus atos, isso eu não critico, mas a forma como ele se manifestou faz com que ele não seja mais digno de pena. Esse é o meu posicionamento, pois ele poderia se vingar do Endeavor de outras maneiras, como foi mostrado no tempo atual quando ele publicou o vídeo, mas ele ainda causou muita destruição, então ele não pode ser perdoado. E se algo acontecer, ele deve ser derrotado pelo Todoroki para dar um fim nisso. E eu acho que vai ser muito interessante esse plot, vai ser uma das partes mais emocionantes e bonitas. Eu acho que, possivelmente, numa passagem de tempo, num time skip, eu acho que a questão do Todoroki vai ser muito bem abordada.
Eu acho que o autor vai focar muito nesse personagem a partir de agora, até porque a gente não sabe o que aconteceu com o Bakugou, a gente não sabe se ele perdeu a individualidade ou não, por ter sido perfurado lá pelo Shira All For On, então tá aí uma curiosidade, né, a gente tem que ficar esperando. Mas, para todo caso, ele vai ter ferimentos graves, próprio Midoriya, então eu acho que tá na hora do terceiro integrante da futura Big Three assumir o papel, né, e mostrar um pouco de protagonismo. Então, é interessante, eu espero que vocês entendam o meu ponto, eu consigo respeitar, compreender as decisões do Darin, ele fez de um jeito magnífico, querendo ou não, ele não sabia a existência dele, ele tem problemas psicológicos, então faz com que seja compreensível. A partir disso, a gente fica pensando no que vai ocorrer, afinal, o Darin já diz, vamos dançar juntos no inferno, venha me enfrentar. Com isso, o que poderá Endeavor fazer, sendo que ele é um herói, e devido a toda a tragédia familiar, não seria a melhor escolha ceder a esse convite e dar um fim nisso, por mais que ele perca a imagem de herói por total que ele tinha? Afinal, já vimos o que um herói pode fazer, não é mesmo, Hawks? Então, eu acho que é interessante a forma como foi apresentada, estou curioso. Vemos que o Matcha vai conseguir salvar bem o Shigaraki no Gongo. O mais interessante de tudo isso é o fato que também a gente percebe que a Nijiri e o Irida estão ali. O Bakugou aparentemente está bem, só com alguns pontos vitais perfurados, está quase na linha de morte, mas vai conseguir sobreviver, senão já tinha sido morto. A gente vê que o Midoriya tá só o pó, ele tá praticamente quebradaço, vendo a tragédia familiar ocorrendo ali do clã Todoroki. E com isso a gente fica curioso pelo que pode acontecer e se a Nijiri vai conseguir brilhar. Porque aquela pergunta clássica surge. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Boku no Hero Academia? Para o próximo capítulo, eu espero ver uma possível já início de conclusão. Eu sei que a gente já tá numa parte assim que tá eletrizante, mas eu já quero ver essa conclusão. Quero ver que o Matcha leve logo o Shigaraki embora. Quero ver essa encrenca toda acabar ali. Digamos que os heróis conquistarem o território e modos. Ver, digamos que o fato, as consequências do Midoriya, do Bakugou, infelizmente isso não vai acontecer no próximo capítulo ainda, mas talvez eles recuando e só o Todoroki e o Darin ficando ali, o Endeavor também, porque eu acho bem difícil o Todoroki ceder, ele não vai sair dali. Eu acho que o Todoroki pode ser aquela ponte, tipo, tudo bem você ter ódio pelo Endeavor, mas se é sua família, você nunca pensou, você nunca refletiu no que poderia ter feito pensando neles, eu acho que vai ser bacana. E é isso, o próximo capítulo vai ter uma batalha bem épica e é esperar pra ver o que pode rolar. Mas você já sabe, né? Lendo o próximo capítulo, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Boku no Hero Academia. Mata, né?